Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Saiu vitorioso, porque antes ele havia se arrependido dos seus pecados. Vou ler mais uma citação aqui, que está aqui na página 622 do livro Grande Conflito. Olha o que diz aqui. A noite de angústia de Jacó, quando lutou em oração para obter livramento da mão de Esaú, Gênesis 32, representa a experiência do povo de Deus no tempo da tribulação. Por causa do engano praticado, a fim de conseguir a bênção de seu pai, destinado a Esaú, havia Jacó fugido para salvar a sua vida. Alarmado pelas ameaças de morte feitas por seu irmão, depois de ficar muitos anos como exílio, pôs-se a caminho por ordem de Deus para voltar com suas mulheres e seus filhos, rebanhos e gados, para o seu país natal. Eu vou ler um texto aqui de Ellen White, para nós, se consigo colocar aqui. Vamos ler esse texto aqui para nós entendermos um pouquinho o que vai acontecer no tempo de angústia. Preste atenção que no tempo de angústia, quando começar o tempo de angústia, os salvos já foram selados com o selo de Deus. Eles não sabem que foram selados, mas já foram selados. Quando Jesus deixar de interceder no santuário celestial, quando o anjo do Senhor voltar para o céu e disser para Deus: todos os teus servos foram selados. Eu imagino Jesus perguntando para este anjo: você foi na região de Belém? Fui. Você foi na igreja tal? Eu fui. Você foi lá na igreja da cidade de Nova 5? Você foi na casa do fulano? E começa a falar o nome de cada um de nós. E depois eu imagino que Jesus agora pergunta: você tem certeza que você selou todos os servos de Deus? E vão dizer: sim, todos foram selados. E Jesus então imagina o olhar de Jesus. Não tem como imaginar, mas a gente imagina o olhar de Jesus lagrimando e falando com a voz poderosa, dizendo: está feito. Cumpre-se-á, que está no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 11, que diz: quem for santo, santifique-se ainda mais. Quem for imundo, continue na prática da imundícia. Outra palavra: quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Não haverá mais oportunidade de salvação para ninguém. Nós vamos viver como na presença de um Deus santo, 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 sem intercessor nas mansões celestiais. E por que então Deus vai permitir que os salvos passem por um tempo de angústia? Já não estão salvos? Já não foram selados? Para provar para o universo que é possível nós vencermos a Satanás. Os santos vão viver uma vida sem pecado. Ele acusava a Deus de ser um Deus injusto, de ser impossível guardar a lei de Deus, ser impossível obedecer a Deus. E agora Deus vai provar para Satanás, para todo o universo, que é possível nós obedecermos a Deus por amor. O reconhecimento que Jesus fez por mim e por você lá na cruz do Calvário. Os salvos estão ali temendo pela sua vida, mas também estão temendo pela vida das pessoas que ele amam, dos seus filhos. Muitos deles não estão com eles. Vão ter que deixar as grandes cidades para as pequenas, das pequenas para os montes. E como poderão comprar e vender? Como poderão comprar e vender se não podem comprar e vender? Como vão conseguir alimento? Como que vão se alimentar? A Bíblia diz que Deus vai providenciar. Os anjos, os próprios anjos de Deus, vão trazer o maná do céu para alimentar os seus servos. E, embora passando por fome, por cansaço, por sede, por perseguição, esses servos de Deus estão rodeados pelos anjos celestiais. Eu creio que muitos aqui vão passar por isso aí. Mas essa citação de Ellen White: posto que um decreto geral haja fixado em um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipem ao decreto e antes do tempo específico se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas olha que lindo, irmãos,
mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas, estacionados em redor de toda a alma fiel. Alguns são assaltados ao fugir das cidades e vilas, mas as espadas contra eles, levantadas, se quebram e caem, tão impotente como a palha. Outros são defendidos por anjos em formas de glória a Deus. Louvado seja Deus, que eu e você temos anjos que nos protegem. E esses anjos que nos protegem vão estar conosco no tempo de angústia. Mas para nós passarmos por esse tempo de angústia, o livro de Gênesis capítulo 32, verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, aqui falando de Jacó, tomou suas 2 filhas, suas 2 servas e seus 11 filhos, e propôs o val de Jaboque. Tomou-os, fez passar os ribeiros, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó e disse: rogo-te, como te chama? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Verso 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Temos apenas só 3 minutos para encerrarmos, mas aqui Jacó teve um encontro pessoal com Deus. Jacó começou a se arrepender dos seus pecados, das suas falhas. Jacó era um bom pai, separou a família e ficou a sós com Deus para ter aquela oração, aquela súplica, porque ele sabia que os seus filhos, a sua família toda poderiam ser destruídas por culpa do seu pecado. Porque no encontro de Jacó, vinha Esaú com 400 guerreiros dispostos a matar Jacó e todos aqueles que estivessem com Jacó. Jacó, temendo por sua vida, sabendo que não tinha como vencer, ele então agora envia presentes para o seu irmão Esaú. Preste bem que Jacó não havia mudado nada. Ele queria ganhar as bênçãos de Deus através das obras. Há 20 anos atrás, ele tinha ido com seu pai e disse: pai, fez tudo como me mandaste. Eis aqui o alimento. E o pai ainda perguntou para ele: como achaste tão depressa, meu filho, a caça? Ele disse: porque o Senhor me mandou meu encontro. Começou a mentir. E o pai o comeu. Mas o pai agora observou e viu que a voz não era de Esaú, mas a voz era de Jacó. Por dentro continuava sendo Jacó, por fora era Esaú. Aparentemente parecia ser uma boa pessoa, aparentemente era um bom cristão, era um bom adventista, um bom metodista, um bom batista, um bom católico. Por fora parecia ser um bom, mas por dentro continuava sendo Jacó. E o pai pergunta para o filho: como te chamas? E ele responde: eu sou Esaú, o teu filho. E o pai então o abençoou. Mas essa bênção do engano não valeu nada, porque Jacó fugiu com medo de perder sua vida, ficou no exílio 20 anos, voltou para casa, mas de volta para casa tinha que se encontrar com seu irmão Esaú. E o caminho de volta para casa passava pelo caminho de Esaú. Esaú estava disposto a matar Jacó e todos os que estavam com Jacó. Jacó então agora fica só e começa a orar a Deus, pedindo misericórdia, se arrependendo dos seus pecados. E o anjo do concerto então vem para abraçá-lo. O encosta em Jacó. Quando encosta em Jacó, Jacó pensava que era o inimigo e começou a lutar com ele. Lutou até pela madrugada, estava amanhecendo o dia. De repente o anjo então
viu que estava amanhecendo o dia, viu que Jacó estava lutando e tocou na conjuntura de Jacó. E Jacó gritou de dor. Jacó sofreu. Jacó estava gritando de dor, uma dor insuportável. Mas ele não desistiu das bênçãos e segurou no anjo. Quando o anjo falou: deixa-me ir, porque já está amanhecendo o dia. E o anjo então perguntou para Jacó: como te chamas? Preste atenção que há 20 anos atrás o pai tinha feito a mesma pergunta para Jacó: quem és tu, meu filho? Como te chama? Quem é você? Eu sou Esaú, teu primogênito. Por favor, me abençoe. 20 anos depois, o anjo faz a mesma pergunta para Jacó: quem és tu, meu filho? Ele responde: eu sou Jacó. E a palavra Jacó significa mentiroso, enganador, traiçoeiro, usurpador. Quando ele falou: eu sou Jacó, estava dizendo pai, estava dizendo para o anjo: eu sou enganador, eu sou mentiroso, eu sou um trapaceiro, eu sou um pecador, eu sou essa miséria que você está vendo aqui, por favor, me abençoe. No momento que ele reconhece quem era, naquele momento, o anjo diz: tá bom, filho, não fale mais nada. Tu eras Jacó, tu eras mentiroso, tu eras enganador, tu eras trapaceiro, mas agora você não é mais, você é Israel. Porque você lutou com Deus e prevaleceu. O vitorioso, aquele que será vitorioso na batalha contra Deus. Eu pergunto para você: quantas vezes o pai chama você, suplica você? A mãe de você convida a filha embora para a igreja, não vai para essa festa, não vai para esse local, e você começa a lutar. A luta não é contra o seu pastor, a luta não é contra o seu ancião, contra o seu pai, contra a sua mãe. A luta é com Deus. É Deus que está tentando abrir o teu coração para que você entenda que você precisa de Jesus na sua vida. Estava na cidade de Parintins, há uns 25 anos atrás. E aí eu trabalhava em frente numa loja. E dessa loja havia uma senhora que trabalhava em frente dessa loja. Ela tinha um filho. E lá naquela cidade tinha um negócio de ensaio de boi, garantido e caprichoso. E o jovem disse: mãe, hoje vou para o ensaio do boi caprichoso. E a mãe disse: não, filho, não vai não, filho. Ali tem brigas, na saída pode ter brigas de colegas, de torcida ao contrário. E até mesmo ali deles mesmos, ali pode ter briga. Não, mas eu vou. E a mãe suplicou para o filho não ir. Suplicou para o filho não ir. Mas o filho foi. Quando terminou o ensaio, houve uma briga de gangues correndo de um lado para o outro. E eu passei na moto. Quando eu ia passando na moto, eu vi um rapaz caído no chão. E algumas pessoas em cima. Eu passei, havia muita gente, e fui embora na moto. E no outro dia, eu soube que aquele rapaz havia pegado uma facada bem no peito. Alguém passou correndo, deu uma facada no coração dele, e ele morreu imediatamente. Não pegaram nem quem foi o assassino. Pegaram algumas pessoas, mas até hoje não descobriram quem foi. A luta não é contra o pai, contra a mãe, contra o pastor, contra a igreja. A luta é contra Deus. Você precisa entender, compreender que hoje é o dia de salvação. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você que está nos assistindo pela internet, como é que está a tua vida com Jesus? Como está a tua vida com Deus? Você está longe dos caminhos do Senhor? Deus fala para você hoje, nesta manhã: filho, é hora de você voltar para casa. E quando você voltar para casa, você vai reconhecer que você é Jacó. E Deus vai transformar a tua vida e fazer de você uma nova criatura em nome de Jesus.